pastor João, presidente do ministério, passou a incumbência de nós estarmos aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. E é sempre uma alegria rever os irmãos que estão aí firmes, servindo a Deus com alegria. Todo mundo animado aí, diga amém. Amém. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, apenas o verso de número 23. Nós vamos reverenciar a palavra do Senhor e vamos nos colocar sobre os pés para lermos a tua santa, bendita e poderosa palavra. A palavra do Senhor está escrita assim no verso 23: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, te louvamos por esta noite de ensino da tua palavra, aqui com esta congregação, ó Pai, para compartilharmos uma vez mais uma porção da tua santa palavra. O nosso espírito está cheio de alegria, o nosso coração está preparado, Senhor, para ouvir a tua palavra nessa noite. Pai, nós oramos assim, te convidamos, doce, meigo, poderoso Espírito Santo, que abre a porta da palavra para nós ministrarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos imaginar a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica. Então ele escreve aqui: o mesmo Deus de paz. Ele aborda aqui um assunto importantíssimo: o santifique. Santificação é um estilo de vida que vai me levar à santidade. Então eu só posso conhecer a santidade se eu tiver um estilo de vida de santificação. Amém? E ele exorta dizendo assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Então não é em algumas áreas, irmã, não é em alguns aspectos. Paulo escreve à igreja de Tessalônica: ei, santifique completamente, um todo, todas as áreas da nossa vida. E aqui na parte B do mesmo versículo ele diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo, que é o que nós vamos falar nessa noite, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo ele é riquíssimo. Ele aborda vários assuntos. Ele fala de santificação, mas ele também fala do espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que o ser humano, eu e você, fomos constituídos de quê? Corpo, alma e espírito. E Deus deu a nós um estudo chamado, dentro desse versículo, Deus deu a nós um estudo chamado as portas de entrada. E eu coloquei aqui: Deus tem comandos específicos para a nossa vida. Primeiro comando de Deus, ele é espiritual. É saber que tudo começa no espírito. Quando nós
nós tratamos das coisas do Senhor, nós temos aqui duas palavras como introdução importantíssima. Primeiro, comando de Deus. Eu conheço, eu me relaciono, eu entro numa nova dimensão espiritual quando eu obedeço os comandos de Deus. E a introdução está dizendo aqui: tudo começa no Espírito. Nós conhecemos as coisas do Senhor quando nós nos tornamos espirituais. É impossível conhecer a Deus se eu estiver com uma vida de carnalidade, uma vida de desinteresse, um comodismo, uma anorexia, espiritual, ou seja, que eu vou perdendo o vigor, eu vou perdendo a gordura espiritual, eu vou perdendo o ânimo, eu vou perdendo a alegria, o renovo, a graça, e daqui a pouco eu estou morto espiritualmente. Quando nós falamos anorexia, nós falamos desses modelos aí, desse mundo da moda, Muitas dessas modelos, ela recebe aquela doença chamada anorexia. Eles não comem, eles não alimentam, porque tem que ser magro, tem que ter um corpo, tem que ter um padrão. E nós conseguimos trazer esta doença para o mundo espiritual. Quando eu não sou espiritual, quando eu não alimento o meu espírito, quando eu não trato a minha alma, e quando eu não tenho um corpo santificado, eu vou entrar num processo de desnutrição. Eu vou perder a essência de conhecer Deus na profundidade, de conhecer seus mistérios, de conhecer as suas revelações. Mas eu não quero dar ênfase nessa noite, neste assunto. Tudo começa no Espírito. O Senhor também tem instruções para a alma. É isso que eu quero dizer nessa noite. Deus tem comando para o Espírito, Deus também tem instruções para a alma. O que é a alma, A alma sente vontades. Ela é a sede da decisão para aquilo que é bom e o que é ruim. Olha para o seu irmão aí, para ele não dormir. Eu sei que vocês estão cansados, todo mundo trabalhou muito. Diga: ei, a alma também tem que ser tratada por Deus, porque ela é a fonte da decisão para coisas boas ou coisas ruins. O corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos deu um corpo. Pega aí em você, corpo, matéria, Agora há dentro de nós dois ursinhos, para você entender melhor o que eu estou dizendo. O ursinho preto é a alma, e o ursinho branco é o espírito. E lá dentro de nós eles ficam lutando entre si. E se eu der mais comida para o ursinho preto, a alma vai predominar. E agora, se eu der mais comida para o ursinho branco, bem simples para os irmãos entender, aí ele vai reinar dentro de mim. É por isso que a Bíblia diz: aquele que é espiritual cogita das coisas espirituais, e aqueles que são carnais cogitam das coisas carnais. Então, muitas vezes a pessoa fica carnal, insensível. Muitas vezes a pessoa não sente a presença de Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de ler a Bíblia. É porque ele está alimentando o urso da carne. Agora, quando eu alimento o urso branco, que é o Espírito, eu vou me fortalecendo, e a anorexia espiritual vai ficar
espiritualmente, eu vou estar cheio de vigor, eu vou estar sensível, eu vou estar animado. Desânimo não vai prevalecer na minha vida. Eu coloquei aqui: Deus está interessado em ser o Senhor da minha e da sua vida. Ele está interessado de ser o Senhor da nossa casa. Ele está plantando, é vontade do Senhor, os princípios divinos em nós. Quantos querem receber essa semente? Planos divinos de Deus para as nossas vidas. Mas para isso acontecer, ele precisa de uma alma que não governe a si mesmo. Eu tenho batido nesta tecla. Se você deixar a sua alma, olha aqui dentro do meu olho, governar a si mesmo, irmão, nós vamos ser o crente mais carnal da face da terra. Diga comigo: alma é carne, e carne é frita, é carne frita, assada, cozida, a milanesa, e você coloca aí o tempero que você quiser. Carne é carne. Então ela tem que estar debaixo dos nossos pés. Ela não pode governar as nossas vidas. O Espírito de Deus, os comandos de Deus, o Senhor nosso Deus, que tem que cuidar dela. Porque quando Deus cuida, Ele nos livra das drogas, Ele nos livra do alcoolismo. Quem pode impedir eu e você de ir numa esquina ali, talvez ingerir uma bebida alcoólica ou comprar um maço de cigarro, não é? Antigamente a alma não dominava e muitas pessoas ela levava para isso. Agora entrou o Espírito de Deus, nós estamos ouvindo os comandos do Senhor. Então agora a carne não tem mais, a alma não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ela não domina a si mesma. Tem um Deus Todo-Poderoso que tem colocado ela no lugar. É por isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Uma alma que esteja submetida ao governo do Pai. Sabemos que existem portas de entradas para o espírito, a alma e corpo, mas precisamos aprender a proteger essas portas, não permitindo que o inimigo tire proveito de nenhuma situação. Eu preguei essa semana 2 ou 3 vezes num congresso e preguei quarta-feira em Montverde sobre o livro de Neemias. Neemias tinha 3 tarefas de Deus. Qual era a primeira? Restaurar os muros. Qual era a segunda? Edificar as portas da cidade. Até hoje eu achei muito interessante que nós víamos o filme de Sansão, e ali tem um acréscimo, às vezes deixa alguma coisa a acrescentar, mas o teor do filme nos faz lembrar da palavra do Senhor. Eu me lembro que Sansão entrou lá e estourou a porta de entrada da fortaleza, daquele império, daquele rei, os filisteus. Então, as portas na cidade, numa fortaleza, num reino, elas eram importantíssimas. E quando destruía as portas, não adiantava ter muros, porque as portas estavam quebradas, destruídas. O inimigo ia encontrar brechas. Estão me entendendo? Quando eu falo de portas de entrada, existem portas de entrada exatamente aqui onde Paulo escreveu: para o espírito, para a alma
e o corpo. Repita comigo: há portas de entradas. Para quê? Conforme está no texto. Então nós precisamos vigiar essas portas. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos recebendo. Nós precisamos olhar as nossas portas espirituais. Senão você vai falar: o pastor está louco, então eu tenho que colocar aqui um colar com uma porta e ficar olhando para ela todo dia. É espiritualmente, irmãos. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos vigiar essas portas. E quando nós falamos dessas portas, precisamos ter cuidado e precisamos proteger as mesmas. Não, preste atenção, não permitindo que o inimigo tire proveito de nenhuma situação. Ele chega no corpo, na alma e no espírito, onde estão portas, existem portas nas nossas vidas. Daqui a pouco você vai entender quais são elas. Que se o inimigo chegar, por quê? Que Raabe, o Martins que é bom de Bíblia, né? Raabe que colocou um fio de escarlate na sua porta, vermelho, não foi? Todo mundo morreu, mas quando passava ali os anjos do Senhor, a sua porta estava guardada, uma ordem de Deus. Quando eu espiritualizo, é desta maneira. Se o inimigo chegar na minha e na sua vida e ver brechas na nossa porta, ele vai entrar e vai fazer uma bagunça. E para entendermos as portas de entrada do espírito, da alma e do corpo, nós vamos falar dos 5 sentidos. Bem rapidinho aqui, que são as portas de entradas, que nós temos que estar guardando elas com o sangue de Jesus. Nós temos que pedir os anjos guerreiros do Senhor, que estão à mercê de nós, para guardar as portas na nossa vida. Qual é o primeiro, dentro dos 5 sentidos, qual é o primeiro? Visão. Olha o que eu anotei aqui. É uma porta aonde o inimigo luta de dia e de noite para tentar entrar através dessa porta nas nossas vidas e destruir nosso corpo, bagunçar com a nossa alma que está sendo tratada por Deus e nos tornarmos pessoas fracas espiritualmente. Visão. Olha o que é a visão no original, no léxico hebraico. A candeia do corpo são os olhos. Isso está em Mateus 6, 22 e 23. Eu mesmo vou ler. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Já leu isso na Bíblia? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que é que Jesus estava querendo dizer? A visão é uma porta de entrada para coisas boas ou ruins. Jesus disse que os seus olhos, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Quantos aqui querem ter luz de Deus? Então a única forma de o corpo ter luz é através de olhos bons, de olhos que não se contaminam com as impurezas deste mundo. Então olha para o seu vizinho aí. Nós não estamos aqui, com tantas pessoas, mas o número que estamos aqui é muito bom, porque a Bíblia diz: onde tem
Senhor, ali Ele está. Então olha para o seu irmão e diga: o que os teus olhos têm visto? O que nós temos olhado? Jesus diz aqui, melhor dizendo, consertando aqui, Paulo disse que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que os nossos olhos têm visto? Olha para o seu irmão e diga: procure olhar coisas boas, procure olhar coisas que edifiquem. Alguém me ligou ontem falando muito, não estava muito espiritual. Eu virei para aquela pessoa e disse: você está me edificando? Então os nossos olhos, na televisão, na internet, quando eu estou de carro, quando eu pego o avião para ir para o Brasil, quando eu ando aqui, quando eu vou para o trabalho, quando eu volto, olha aqui para mim, o que os meus olhos têm contemplado é uma porta de entrada para o bem ou para o mal. No nome de Jesus Cristo, que você guarde a porta da visão, que é o primeiro sentido, para que você enxergue e contemple somente coisas boas do Senhor, para a glória do teu nome. Eu vou aqui para frente. Segundo, audição. Olha para o seu irmão e diga: é uma porta grande, que nós nos últimos dias precisamos vigiar. A porta da audição. Olha aqui o que está escrito em Deuteronômio 28:1. Não precisa abrir não, ou se você quiser anotar. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus vai fazer o quê? Exaltará sobre todas as nações da terra. Você já parou para pensar nessa promessa de Deus aqui? Se obedeceres, se ouvires a voz do Senhor. Então está falando do segundo sentido, a audição. Eu anotei aqui: a audição é outra porta de entrada para o bem ou para o mal. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:1 que a maldição só encontra pouso para aqueles que não ouvem a Deus. O mesmo também está registrado em Isaías 1:19 e 20. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Pela Bíblia entendemos que o ouvir é o mesmo que obedecer. Quando eu ouço a voz de Deus, olha aqui para mim, é a mesma coisa de obedecer. Agora todo mundo quer comer o melhor da terra, não é? Mas ninguém quer obedecer. Quando eu ouço a voz de Deus, eu preciso entender que eu estou obedecendo. Quando eu dou crédito, quando eu abro a minha audição espiritual, quando eu pego o cotonete celestial e o sangue de Jesus vai lá, purifica a minha audição, tira a cera espiritual que me atrapalha ouvir, e eu tenho condições de obedecer à voz do Senhor. A Bíblia diz que eu vou prosperar. Quantos querem prosperar aqui? Todos querem, né? Quantos aqui gostam de dinheiro? Só 2 pessoas ergueram as mãos. Quantos aqui gostam de dinheiro? Não é pecado ter dinheiro não, irmão. O segredo é que o dinheiro não pode te dominar. Você tem que dominar o dinheiro. Esse dia eu estava pregando numa igreja de 1000 membros, lá no Brasil.
Aí falei, quantos aqui gostam de dinheiro? Aí uns gritou, o sangue de Jesus tem poder. A igreja, eu falei, então vocês me dão tudo que vocês têm para mim. Vocês não gostam, né? O dinheiro, quando ele é consagrado, quando eu ouço a voz de Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai me prosperar, né? Se você, quantos querem prosperar? Amém. Então vamos ouvir menos televisão, né? Ler mais a Bíblia, descontamine a sua alma. Se você sair da frente, a televisão que eu falo, irmãos, aquilo que não edifica. Tem coisas que não edificam. Não estou mandando você tirar a televisão lá da sua casa igual era a Assembleia de Deus há 40 anos atrás. Aí os filhos, o pai não comprava televisão, eles iam para o vizinho e ficavam assistindo lá escondidinho, né? Eu estou dizendo de santificar, de ouvir a voz do Senhor. Deus, esse programa agrada ao teu coração. O Senhor está no controle. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Deixando de lado a cultura inútil, com certeza começará a ter entendimento do que o Senhor quer para a sua vida e vai prosperar sem limites. É o que a Bíblia está dizendo em Deuteronômio. Olha aqui, eu vou ler de novo. Essa promessa é para mim. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, coisa difícil, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus vai nos colocar por cima. As pessoas verão a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então pergunta para o seu vizinho aqui, o que os seus ouvidos têm ouvido? Irmão, aquele crente chega para falar mal do outro perto de você, irmão, é porta de entrada para o inimigo. Vai encher o seu coração de amargura, você vai ficar contra o irmão, você vai ficar olhando diferente para ele. Ei, seja vigilante. Se alguém chegar para falar para você, se fala, o sangue de Jesus tem poder, isso não está me edificando. Pare, por favor. Amém ou não amém? Segundo amém. Amém. Terceiro amém. Tá. Terceira porta que mexe com a alma, corpo e espírito, ou espírito, alma e corpo. A sequência é nós que separamos, mas Deus está falando nessas áreas. O olfato, né? 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15 está escrito: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. O olfato é fator determinante na vida de um profeta, na vida de um líder, na vida da igreja do Senhor, enfim, na vida de um filho de Deus. Todo homem, toda mulher de Deus tem o olfato aguçado. Para quê? Ele tem faro. Amém? Paulo nos diz que o perfume de Cristo precisa ser sentido em nós. O seu olfato espiritual precisa estar aguçado. Para quê? Para você sentir o cheiro do pecado. Hoje eu e o Martins conversávamos sobre isso. Discernimento. Sentir o cheiro do pecado. Você ver uma situação que aquilo ali é diabólico, é uma estratégia do inimigo. E quando eu tenho o perfume de Cristo, quando eu tenho o meu olfato santificado, eu determino logo: isso aí é uma bomba, eu vou sair disso aí, isso aí está tentando me prender nessa situação, não é de Deus. Agora vai de qualquer jeito, né? Quantos aqui gostam do cheiro da carne assada? Antes de comer a carne, tem hora que o cheiro é mais gostoso, né? Aquele cheiro, né? Aí dá vontade de quê?
comer. Então, o olfato, que é o terceiro sentido, precisa estar santificado. Eu preciso ter faro. Eu preciso saber onde está o inimigo e fugir fora dele. E Deus vai nos dar vitória. Diga para o seu irmão, essa é uma grande porta que muitas vezes o inimigo tem destruído. Amém? Vamos para frente aqui. Não vou poder falar muito, tem mais coisas, mas eu estou dando aqui uma pincelada. Quarto sentido, paladar, né? Eu falei do cheiro da carne. Primeiro você sente o cheiro, depois você come. Muitas pessoas têm o paladar aguçado para quê? O pecado. Entende? A comida é apetitosa e você começa a comer antes de começar a ingerir. Ao sentir o cheiro, né, do bom churrasco, como eu disse, por exemplo, você tem vontade de comer. Satanás, olha aqui para mim. Ele tem usado essa porta para derrubar muitas pessoas. Ele é estrategista. Primeiro ele estimula o seu olfato. Depois lhe dá a comida do pecado. Então por isso, o meu olfato é importantíssimo. Tem que ter faro. Opa, diabo, Jezabel, carnalidade. O irmão falar do outro, isso aí é cheiro do pecado, tô fora. Porque se eu comer daquilo ali, que é o paladar, eu estou enroscado. Vai dar problema para a minha vida espiritual. E Satanás é estrategista, né? O pecado gera o fruto. E o que as pessoas fazem com o fruto? Se a Bíblia diz que o pecado gera fruto, o fruto do pecado, o que é que as pessoas fazem com o fruto? Lá no Ceará tem uma manga gostosa, né? É um fruto. O que é que eu faço com ele? Quando você pega um cacho de uva bem docinho, é um fruto. O que é que você faz com ele? Então, o pecado, ele gera um fruto. E eu preciso ficar longe desse fruto para que eu não coma. Quantos querem aqui o paladar santificado celestial? Estou falando aí da culinária, não, que o ser humano precisa, né? A gente precisa comer carne, feijão, o que você quiser aí, farinha, né? Cearense gosta de farinha de puba, aquela grossa, né? É bom. Eu morei em Fortaleza, eu sei. Mas eu estou falando espiritualmente, irmão. Cuidado. É sério isso. O que nós temos comido? O que nós temos ingerido? Pergunta para o seu irmão aí, qual é a comida espiritual que você... Qual é o cardápio? O Martins tem um português corretíssimo, né? Qual é o cardápio que você escolheu e está comendo? Primeiro você olha o menu, né? Tem isso, tem aquilo que você tem ingerido na sua vida, que está intercalado aqui o terceiro sentido e o quarto, que é o olfato. Começa no olfato e termina no paladar. Deu para entender isso aí? Mas ainda tem, que é portas de entrada para o corpo, alma e espírito, o tato. O tato é o quinto órgão dos sentidos que possuímos, e através das mãos que conseguimos fazer as coisas, sejam elas boas ou não. Olha aqui o que eu descobri no Lex Hebraico. A mão simboliza o direito de posse. O Senhor confirmará as obras das suas mãos, se você estiver atento à voz de Deus. E é pelas mãos que você vai exercitar aquilo que o olfato sentiu e o paladar degustou. São os sentidos do corpo, alma, espírito. Conseguiram entender? São as portas de entrada. Pergunta
para o seu vizinho, eu não vou demorar muito aqui, eu vou concluir aqui, eu quero orar. Olha para o seu vizinho aí, para o seu irmão e pergunta: onde as mãozinhas de Vossa Excelência têm tocado? É Bíblia. Paulo estava falando isso para a igreja de Tessalônica: santifique completamente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Ah, pastor, então todo mundo virou anjo? Claro que não, irmão. A nossa luta é contra a carne, contra o sangue, né? Muitas vezes contra os principados, as potestades, né? Tem 3 elementos do inimigo contra nós, né? O mundo, a carne e o diabo. Esse mundo vai de mal a pior. A carne, dá evasão para ela, para você ver. O que né? E Satanás. Então, nós precisamos estar com os sentidos guardados pelo Senhor, amalgamados, misturados, cobertos pelo sangue do Cordeiro, porque o inimigo não vai entrar por essas portas para a glória de Deus. Você recebe esta palavra? Diga amém. Amém. Então pergunta para o seu irmão de novo: o que você tem tocado? Você tem a decisão de segurar ou soltar o fruto do pecado, né? Se eu seguro, eu vou continuar com ele, mas se eu solto, eu vou abrir mão dele. Entenderam isso aí? O Senhor lhe dará uma ordem: solte tudo aquilo que você segurou que não é do Senhor, e receba libertação, receba renovo, receba alegria, receba uma nova unção. Quando você se agarra nas coisas do diabo, o diabo se agarra em você. É o Senhor quem quer lhe agarrar, e ninguém lhe tirará das mãos dele. Sabe por que eu estou dando esse estudo aqui? Para o inimigo não nos agarrar. Amém? Mas nós sermos agarrados pelo Senhor, pelas mãos de Deus. O que Davi diz? Eu prefiro estar na mão de Deus ou do que estar nas mãos dos homens, porque Deus segura e não solta. Quantos querem ser agarrados pelo Senhor nesses últimos dias? E aqui tem um sexto sentido que não é o original, né? Mas Deus ainda deu um pouco mais, que é os pés, né? E calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, Efésios 6:15. Os pés fazem parte dos sentidos, né? Podemos considerá-lo como sexto sentido, ainda que não seja o que você está acostumado a ouvir por aí. Só vou dizer isso aqui e vou orar. Os pés são o sentido que dão movimento para onde os outros sentidos estimularem. Estão me entendendo? Corpo, alma e espírito. Aí os sentidos, o olfato, tudo que eu falei, os pés é que te leva para o bem ou para o mal. Então por isso que nós temos que viver Efésios 6:15 e calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. É calçar um sapato celestial, que eu vou andar nas pegadas do Mestre. Eu não vou andar no meu caminhar, eu vou colocar os pés aonde o Senhor colocar o dele. Esses dias eu estava com o pastor Nélio, meu amigo, e nós estávamos caminhando à beira-mar, conversando das coisas de Deus. Eu falei para ele: para um pouquinho. E nós olhamos, estava lá, antes da onda vir, as nossas pegadas, né? Eu disse: pastor, a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos colocar os nossos pés nas pegadas do Senhor. Ele tem a medida, Ele tem o caminho, Ele dá livramento. Então, quando os comandos estão todos guardados e ungidos pelo Senhor, e os meus pés também, calçados com o Evangelho da Paz, com a palavra, com a graça
graça de Deus, eu vou andar na direção do Senhor, eu vou vencer barreiras, eu vou vencer obstáculos. Eu teria aqui muito mais coisas para falar nesta área, mas eu quero encerrar por aqui. E os meus votos, é a minha penúltima pregação aqui em Nova York, depois eu vou para Boston e retorno para o Martins me levar no aeroporto, não adianta, né? Na terça-feira ele vai me levar lá para me retornar ao Brasil. Os meus votos, irmãos, é que vocês vivam 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, eu vou ler mais uma vez só. O mesmo Deus de paz o santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então guarde aí as portas. Olha para o seu vizinho aí e fala: guarda as portas. Você tem muros edificados. Você é uma casa espiritual tão linda. Diga para ele: tão linda. Não diga tão linda, que o Espírito Santo mora dentro dela. Amém? Então vamos guardar as portas, né? Vamos cuidar delas. Portas fracas se arrebenta fácil. Muros fracos são destruídos muito fácil. Então vamos edificar muros fortes. Vamos colocar portas resistentes. E vamos fazer a terceira coisa que Neemias fez. Lá no capítulo 4 de Neemias, no versículo 10. Eles tiraram os escombros, ou seja, o lixo. Vamos tirar o lixo, né? Olha para o seu irmão aí e diga: tem algum lixinho aí? A gente dá uma faxina. Amém? Vamos ficar sobre os pés. Deixa eu orar com os irmãos, né? Que os irmãos aí da internet recebam esta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor os visite aí no seu lar, no seu carro, onde você estiver ao redor do mundo. A internet não tem limites. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua palavra, pelo conselho que o teu servo apóstolo Paulo deu à igreja de Tessalônica, que ele santifique completamente o espírito, a alma e o corpo. Nos guarda, Senhor, nos livra, Pai, que nós venhamos guardar as portas de entrada, Pai, que nós venhamos usá-las para o bem, que o mal esteja longe de nós, que a graça do Senhor esteja sobre esta igreja, sobre o diácono Eduardo, sobre os obreiros, sobre os servas do Senhor que estão aqui, ó Pai, combatentes, adorando ao Senhor, subiram para a tua casa para ouvir a tua palavra. Como ministro da tua palavra, eu quero abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda sorte de bênção. Amém? Pode se assentar por um minuto. Queridos, vocês me conhecem já há alguns anos, né?